curso online de astrologia. Não importa se você é iniciante ou avançado nos estudos. Venha ser meu aluno e aprenda como a astrologia pode te auxiliar. Acesse o link abaixo e conheça a plataforma de cursos. Mas já deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e me siga lá no Instagram, Astrologia. Olá, gente, tudo bom com vocês? Não pretendo falar sobre esses assuntos aqui neste grupo, que na verdade nem é mais astrologia integrativa, né? São informações, né? Mas o que eu quero trazer para vocês? Que isso é muito importante e é um jeito também de apoiar e disseminar principalmente as tradições orientais, né? Que são as mais importantes, gente, porque elas estão aí 3, 4 mil anos, tá? Funciona até hoje, se funciona até hoje, a gente tem que disseminar mesmo. Uma das coisas que é super importante é a gente, que infelizmente a gente não tem isso na escola, é a gente se autoconhecer através da biologia do nosso corpo, muscular, fisiologia, postura, putz, tudo isso tinha que saber, gente, tudo isso tinha que saber. Tinha que saber o que cada órgão faz. Vocês sabem? Não. Vocês sabem qual que é a função, por exemplo, do baço? Não. Você vê, é isso que eu acho interessante. A gente vive num corpo que não sabe o que é esse corpo. É um corpo, né? E aí, quando eu falo, que eu já venho falando sobre isso, né? Pra quem não sabe, eu sou formada em nutrição. Então, eu tenho conhecimento, mas tem que estudar, gente, porque o corpo físico ele é muito complexo, né? E aí quando você começa a estudar, principalmente esse lado de um lado oculto, que na verdade não tem nada de oculto, mas é o que é, principalmente as questões energéticas, você mergulha e você realmente entende que a vida ela é dinâmica. Por isso que a vida é movimento, a vida é dinâmica. Então, por exemplo, assim, né? Eu só vou dar um exemplo para vocês, vou correlacionar a medicina chinesa. Quando a gente tá frustrado, a gente, nada dá certo, Jesus. Geralmente, grande parte das pessoas vai para algum tipo de droga para ser consolado. Isso acontece. Álcool, cigarro, drogas em geral. E eu vou falar todas, gente. Todas que vocês possam imaginar. Marcela, que tipo de droga? Desde cocaína, maconha, às vezes essas medicinas que se dizem xamânicas, né? Uma coisa, gente, é você usar uma vez. Outra coisa é você ficar toda hora usando. Isso já nos mostra que é um vício. Uma coisa é você beber uma vez por ano uma taça de vinho. Tudo bem, tranquilo. Uma vez ou outra, uma vez por ano, 2 vezes por ano, sei lá, você puxa um cachimbo. Ok. Mas quando é um negócio recorrente, todos os dias se criou um vício, se criou um hábito. Né? E isso é uma questão também que eu sempre falo. Eu sempre penso, por que as pessoas vão colocar um negócio quente no pulmão? Né? Eu não entendo isso. Sinceramente, eu não entendo isso. Mas tudo bem. E aí o que acontece que geralmente isso acontece. Só que também álcool, né? Porque é uma forma de você anestesiar a vida. Você vai anestesiar, só que você vai prejudicar a sua vida. Ah, não vai? Vai. Você vai prejudicar, entendam isso. A longo prazo você vai prejudicar. Pode ser que, mas deu muito super certo, tal, tá tudo bacana. Beleza, a longo prazo. É a longo prazo. Porque é uma forma de relaxar, né? E o que acontece? Só que também a gente tem a galera que come, viu? A galera que se enfia no junk food. Que também vai produzir álcool dentro do corpo de vocês. Vocês acham como é que é a produção de álcool, por exemplo? É açúcar puro. Então, pessoas que geralmente é uma tendência, por exemplo, de cancerianos, piscianos fazem isso muito, né? Quando eu falo piscianos é energia, tá? É o signo. Quando você tem uma lua, você tem uma tendência. E aí, o que acontece? O fígado, ele é um lugar onde ele trabalha, principalmente os sentimentos, e metaboliza muita coisa. A função do fígado é muito gigante, gigante mesmo, muita coisa. Lembro até hoje, nas minhas aulas de bioquímica, a professora ela falava, o órgão mais importante não é o cérebro, é o fígado. Ela falava. E uma coisa que é interessante, por exemplo, trazer só para vocês um exemplo. O fígado afeta o baço, né? E esses dois órgãos, principalmente, eles estão muito correlacionados com
com a formação do sangue, com a consolidação do sangue, com a consistência do sangue, com o repouso do sangue. E aí pensem comigo. Por exemplo, você já tá nervoso porque as coisas não estão indo como você quer, aí fica frustrado, aí você reprime. Então você tem uma estagnação. Aí você vai lá e bebe sua caipirinha, seu whisky, coisas geladas. Aí você vai comer pote de sorvete, tá? Tô trazendo. O baço, por exemplo, pela medicina chinesa, ele não gosta de frio. Não gosta de nada gelado. E o baço, ele é o responsável pela formação do sangue. O fígado, ele é responsável pelo armazenamento e pela distribuição do sangue, né? Então, ou seja, olha para vocês terem uma noção que é uma questão relacionada com o emocional, né? De saber lidar com a vida, de saber ter flexibilidade. E aí acho que vai resolver, que eu falo, ir para todos esses escapes e não resolve, você vai piorar a tua vida. Vai piorar. Por isso que eu falo, no momento, falar, ai, que bom, tô mais relaxada aqui. Mas com o tempo. Por exemplo, né, no meu caso, que isso é uma coisa que eu vou comentar, vou começar a falar, eu sempre comi muito alimento cru, né? Gosto muito. Só que eu comecei a realmente ter alguns tipos de dores, alguns tipos de deficiências com relação ao baço. E aí e isso, ele implica no fígado também, porque eles têm toda uma correlação. Então hoje, é essa questão que eu falo da dinâmica da vida. A vida não é estática, a vida é dinâmica. Então, por exemplo, eu amo alimentação crua, adoro, muito boa. Só que se tá um dia muito frio, com muito vento, meus pés estão gelados, minhas mãos estão geladas, eu não vou comer cru, vou comer cozido. Porque senão isso vai me prejudicar. Claro, uma vez ou outra não tem problema, não tem nenhum problema. A grande questão é a gente não ter essa dinâmica com relação principalmente à nossa alimentação. Né? Então, isso é uma questão que eu quero muito ensinar as pessoas, observe o seu corpo. Gente, se os pés e as mãos estão gelados, por exemplo, que é uma coisa típica nas mulheres, gente, existe algo por trás. E a gente vai deixando, né? Por quê? Por que você deixa? Porque não tem autoconhecimento. Se você, por exemplo, mulheres têm, que eu vou falar muito para as mulheres, né? Principalmente se você tem menstruação, onde às vezes você não tem menstruação. Você tem, tipo assim, menstruei um dia, quase não veio sangue. Ou às vezes é muito sangue, ou às vezes é um sangue escuro, que tem coágulos, tem muita cólica, muita dor, muita irritabilidade. Gente, pelo amor de Deus, tem que ver isso. Porque isso não é estado natural de saúde. Isso não é estar com saúde. Só que a gente já fala, não deixa, vai, deixa, vamos indo. Chega uma hora que, gente, as coisas. Chega uma hora que é muito difícil a questão de reverter. Sabe como você reverte, às vezes, um quadro, quando já tá crônico? É ficando em repouso total. Não fazer nada. Você tem que ficar em meditação. Tem muitos yogis que fazem isso. Fazem nada. Eles estão numa meditação para quê? Para regenerar mesmo. Só que é isso que eu falo. Para quem é ocidental, para quem vive numa vida agitada, se você acha que vai conseguir fazer isso, não vai conseguir fazer isso. Não vai conseguir, gente. De primeiro momento, não vai. O Osho, ele falava muito sobre isso. Ele falava assim, eu vou trazer um tipo de meditação que é ativa porque o ocidental não sabe fazer meditação passiva. Então, o que acontece? O que eu quero alertar? Que como profissional da área da saúde, principalmente uma pessoa que quer ver as pessoas saudáveis. Não leve as coisas adiante se não tá bem. Não tá bem, tem que olhar. Não é para você, por exemplo, fazer atividade física com dor. Não é para você fazer atividade, mas falam que tem que fazer mesmo. Não é para fazer. Isso é um erro muito grande. Tá com dor, não tá com ânimo, não é para você fazer. Se você quiser, dá uma caminhada leve. Mas não é para você fazer uma coisa de autoexplosão, porque, não, porque eu não tenho ritmo, não vai piorar a sua saúde. A gente tem que ter ânimo, vida, ânimo, alma, vida para fazer as coisas. Sem ânimo, alma, você não vai nada, você não vai. E aí você vai exaurindo o seu corpo, você vai matando você.
Então, eu queria muito deixar esse aviso para que vocês busquem o autoconhecimento de verdade. E como é que eu relaciono isso com a astrologia? Correlaciono. Eu falo, eu acho que eu tô trabalhando muito na casa 8. Acho que eu tô trabalhando na casa 2. Não, peraí, deixa eu ver aqui. Vou correlacionando, vou fazendo o quê? Correlação, porque também as casas, os signos também tem a ver com a gente. Então, deixo esse aviso para vocês, principalmente porque a saúde é uma coisa muito importante, só que tem que saber viver. Ah, as pessoas não sabem, desculpa falar, mas não sabem viver, né? Não sabem viver. Eu tô fazendo todo um cronograma, vocês não têm noção, cronograma que eu tô fazendo junto com os movimentos cósmicos que tem, para eu viver dentro. Aí na hora que eu olho assim, né, vou vendo, eu falei, gente, se eu tiver que. Eu falo isso, se a gente tiver que viver dentro dos movimentos cósmicos, a gente transforma o mundo. Só que eu vou falar uma coisa pra vocês. Não tem nada a ver com essa vida que a gente leva. Nada a ver. Nada a ver, não tem nada a ver. Essa é uma das coisas mais interessantes que existe. Porque se você realmente viver dentro dos paradigmas cósmicos, que são as fluências cósmicas, e que todas essas linhas orientais se baseiam, a gente não vive essa vida maluca. A gente não vive isso aqui. Essa vida doida aqui, a gente não vive. E uma coisa muito importante é que você tem que saber qual é a sua constituição. Na astrologia a gente vê, bate com temperamentos, tem que saber qual é a sua constituição. Saber, eles batem. Tem que saber, você precisa saber. Ah, mas não sei, mas tem que saber. Tem que saber, porque isso vai melhorar a tua vida. Ai, mas não quero saber. Então, gente, é aquela coisa que eu sempre falo. É investir nas pessoas para que, sabe, é aquela coisa que é uma coisa meio engraçada, né? Eu pelo menos eu invisto em gente que eu nunca vou ver na vida, que eu nem sei quem é. Só que eu invisto porque eu sei que se ela tiver bem-estar, o mundo tem o bem-estar, porque eu tenho consciência com relação a isso. Então eu invisto em coisas que eu nem sei quem são. Que doido isso, né? Mas pelo menos eu faço isso porque eu tenho consciência, né? Que uma pessoa estando bem, o meio dela, o entorno dela também estará bem. Porque por onde ela passará, ela irá trazer harmonia, por mais que ela não entenda, por mais que ela não veja, por mais que ela não tenha consciência com relação a isso, né? Então, isso é uma questão muito interessante, muito importante, que a gente, sabe, gente, que a gente põe isso na cabeça da gente, sabe? Mude a tua mentalidade. Você precisa saber quem é você. Tem que saber. Tem que saber quem é você. Essa é a coisa mais importante que você tem que colocar na tua vida. Quem eu sou? Como é que eu funciono? Sabe? Por que eu sou assim? Aceitar você assim. Você tem que se aceitar. Aceitar que você tem essa condição, jogar a seu favor e fazer o que? As modificações, as transformações. Mas não é se negando. Não. Então, se você tem por exemplo, um comportamento que é mais controlador, você é controlador, mas como fazer isso não tornar a sua vida, por exemplo, desestruturada, desequilibrada? Você não vai ser uma pessoa flexível, não vai. Mas como fazer com que esse controle, por exemplo, jogue a teu favor? Então, se não tiver essa mentalidade, cara, desculpa, eu vou falar, você pode ir em qualquer médico que for, você pode ir em qualquer terapeuta que for, você pode fazer tudo que você for. Se não saber quem é você, né? E você cooperar com você, porque você tem que aprender a jogar o jogo com você. Você é o seu jogador, você é o jogador. Então, se você não souber fazer isso com você, né, e falar, pô, eu vou me beneficiar. Se você não souber fazer isso com você, fica muito desafiador, gente. Essa coisa de, porque eu fui no terapeuta e não resolveu. Gente, terapeuta não cura, assim. Você tem que estar aberto, disposto, e você tem que fazer a tua parte, né? Então, é muito importante a gente se autoconhecer, saber quem a gente é. Mas se autoconhecer, eu vou falar, não é ficar no livro de autoajuda, não. Que nem eu falei, grande parte das pessoas desconhece do próprio corpo físico, não sabe nem o que é. Por que eu tenho esse músculo? Por que o coração fica aqui? Por que Deus botou o coração aqui e o intestino lá embaixo? Por que será? Né? Porque ele é inteligente, ele é sábio. Ele construiu isso aqui de maneira lógica. É matemática isso aqui. É
muito lógico. Ele é muito inteligente, ele é bárbaro. Ele é demais. Deus é bacana, Deus é do bem. Deus é legal, Deus é nosso amigo. Põe aí, Deus é nosso amigo. Ele é maravilhoso, né? E aí, quando a gente entende a maravilhosidade que ele é e por que ele fez tudo isso, a gente entende e toma consciência. Aí a gente fala, nossa, por que que eu fazia isso? Por que que eu fazia isso comigo, cara? Que maltrato, me maltratava? Por quê? Tô falando sério pra vocês. Aí você abre a cabeça e fala, gente, peraí. Aí você acorda pra vida. Aí você ressuscita pra vida. Aí você vai pra vida. Né? Porque na verdade você só pode ir pra vida se você tiver vida. Se você não tem vida, como é que você vai pra vida? Se você não tem combustível no carro, como é que você vai andar com esse carro? Não dá pra andar com o carro. Não é verdade? Ou é mentira? Ou você vai andar, vai empurrar? É a mesma coisa. Tem gente que tem que empurrar. Tem gente que se você não pegar na mão, não vai. Né? É, isso é muito engraçado. Tem gente que você tem que empurrar, que você não pega. Só que se a pessoa não estiver mais lá, a pessoa para. Ixi, conheço muita gente assim. Mas muita gente assim, né? Então, vocês têm o poder da vida de vocês têm o comando da vida de vocês, comandem a vida. Fácil? Não, nem um pouco, nem um pouco, porque a capacidade de manter a vida, na verdade, todos nós temos vida, só que a gente, primeiro, não despertou e não sabe manter, são coisas diferentes. Prestem atenção, acordem para a vida, mantenha a vida nesse dinamismo que é.